Faça o teste você mesmo agora. O segredo desse indicador é visível, mas muitas pessoas não conseguem enxergá-lo. Repare com atenção nesses dois pontos do gráfico. Neste gráfico, sem nenhum indicador, você não consegue ver nenhuma entrada clara. Agora repare neste outro gráfico. E olhe que surreal quanto de entrada você perdeu por simplesmente não conhecer o canal de Keltner. Mas se você acha que o segredo é somente o indicador, está totalmente enganado. Seja muito bem-vindo e o foco hoje é totalmente day trade, que eu sei que a galera gosta. Fique muito atento a esse vídeo, porque quem acompanha o canal sabe que não é um vídeo qualquer. Vou focar detalhadamente, não somente nos pontos de entrada, alvo e stop, como na parte técnica do indicador. E claro, como sempre, focando em pontos onde realmente esse indicador funciona. E eu acho que você vai ficar surpreso pela facilidade e a taxa de aceito que tem o canal de Keltner. Já abra seu gráfico, deixe o seu like, inscreva-se no canal se não é inscrito e ative as notificações e vamos direto para o gráfico para plotar o indicador. Para inserir esse indicador é muito simples, botão direito, inserir indicador e Keltner Channels. Então é normal que você consegue entender, mas tem problema de falar. E só para você ter noção que a importância nunca é somente o indicador, a gente vai identificar o início de uma tendência, a tendência, o mercado sobrecomprado ou sobrevendido, pontos de acumulação e consolidação para realmente a gente abrir uma posição. Como eu sempre digo no canal, não é só tocou compra, rompeu, vende. Aqui a gente vai desde o início. Vamos inserir o indicador acima do gráfico. Vou dar um OK. E temos o indicador inserido. E antes da gente partir para as configurações, entenda como é formado o canal de Keltner e seu conceito. Não adianta nada só saber os pontos de entrada e não saber o conceito deste indicador. O canal de Keltner é um indicador técnico baseado em médias móveis que pode ajudar o investidor a identificar tendências de mercado, suportes e resistências de forma mais precisa. A diferença do canal de Keltner em relação às outras ferramentas de análise técnica é que ele leva em consideração a volatilidade do mercado. Isso significa que a largura das bandas se ajusta automaticamente às condições de volatilidade do mercado, tornando-as mais estreita quando o mercado está calmo e mais ampla quando o mercado está mais volátil. Dessa forma, o canal de Keltner se torna ainda mais preciso e confiável, garantindo que você tome decisões mais seguras e rentáveis em seus investimentos. E agora vamos lá configurar o nosso gráfico normalmente. Então vou colocar o índice, eu vou digitar em qualquer plataforma você também coloca o IN. Só que aí vocês coloquem no contrato atual, eu vou colocar nos futuros e eu vou colocar aqui no tempo gráfico de 2 minutos. E aqui mesmo o indicador ainda não estando totalmente configurado, pessoal, ele já fica claro quando o mercado pega uma tendência com a curvatura das médias, quando ele pega outra tendência. Isso é padrão das médias móveis. Mas o que devemos levar em consideração, pessoal? Os pontos dele onde ele acumula ou tem sua consolidação. E aí é que está um dos segredos do indicador. É nessa questão de acumulação ou consolidação do mercado. Tanto para a gente fazer uma operação, quanto para a gente enxergar a verdadeira antecipação de uma tendência. Então, só para ser um pouco mais claro, rápido e direto, vamos buscar pontos, médias paralelas, médias se curvando, novamente médias paralelas. Porém, para identificar o mercado sobrecomprado ou sobrevendido, vamos utilizar o que antecede esse movimento. Como eu disse, o passado no mercado financeiro sempre importa. E agora vamos lá, vamos configurar esse indicador. Vou dar 2 cliques. E aqui, pessoal, simplesmente minha configuração. Média de 21. Exponencial. Desvio padrão. E aqui eu vou colocar ela na cor branca. Vou colocar a espessura 2 para melhorar a experiência da galera aí. E os valores fechamentos. Então, fechamento, branca, espessura 2. A única alteração aqui será o nosso período de 21. Vou dar um aplicar e vou dar um OK. E se você já tiver no computador, já abre o seu gráfico e já vai fazendo junto comigo essa configuração. Porque depois você já vai rolar o gráfico aleatoriamente para algum lugar e vai sair sabendo os pontos de entrada. Como eu vou mostrar 2 pontos de entrada no vídeo e alguns detalhes de extrema importância, fique atento do que iremos precisar para operar o canal de Keltner. E olhe os primeiros segredos desse indicador. O nosso primeiro passo é identificar a tendência, e o canal de Keltner mostra isso com facilidade. Porém, além do canal de Keltner, temos que olhar o passado do gráfico. O nosso outro passo é fazer outra correlação entre média e mercado.
A média superior e inferior do canal de Keltner irá nos ajudar a identificar a volatilidade do preço em relação à tendência. E aí que está o outro segredo. Vamos somente buscar uma operação depois que esse mercado passou de sobrecomprado ou sobrevendido. E este ponto é muito importante, porque você não irá entrar em qualquer lugar, e sim no verdadeiro ponto de entrada. Isso vai dar uma diferença entre seu sucesso e o fracasso em uma operação e, consequentemente, no seu resultado a longo prazo. Então, muita atenção. Resumindo, vamos identificar o início de uma tendência, a tendência, mercado sobrecomprado ou sobrevendido, pontos de acumulação e consolidação para realmente pegar o máximo possível do mercado a nosso favor. Como eu disse, é bem simples e agora já vamos para o nosso primeiro ponto de entrada e depois eu vou mostrar outro ponto de entrada. Você já estando com um gráfico aí, faça a mesma coisa que eu faço. Puxe o gráfico na hora que terminar o vídeo, ou se dou pause o vídeo, puxe o gráfico e vai tentando identificar os mesmos pontos que eu estou tentando identificar, que depois com o tempo você vai conseguir fazer isso fácil, fácil, fácil. Vamos lá então, vou rolar o gráfico aqui e aonde parar a gente dá continuidade. Parou em um ponto, pô, vamos dar continuidade aqui. Só vou subir o gráfico aqui. Vou dar um zoom aqui para melhorar a experiência de vocês. Vamos lá. Como eu disse, é passo a passo. Então, primeira coisa que precisamos identificar é uma acumulação pelo gráfico e uma acumulação pelo indicador. Por quê, pessoal? Na hora que esse movimento ele pegar força e ele tiver essa correção, você aumenta muito mais essa probabilidade de acerto. Só um detalhe, se demorar para chegar em algum ponto de acumulação que eu não consigo identificar com clareza, eu vou dar uma aceleradinha no vídeo. Mas vamos ver como vai ser daqui para frente. Então, vou dar continuidade. Então, o nosso primeiro ponto é identificar a acumulação. Então, vamos supor que o mercado esteja acontecendo. O mercado está indo. Vocês já estão vendo que o mercado aqui estava acumulando. Rompeu a nossa extremidade superior. Voltou para dentro. Não é nada. Agora, estão vendo que a parte superior da banda e a parte inferior cada vez estão se aproximando mais? Então isso está mostrando uma acumulação já pelo indicador. É um excelente sinal. E o que acontece? O preço, galera, se vocês prestarem atenção, ele está pressionando o quê? A parte superior da banda. Está formando o quê? Fundos mais altos, pressionando a parte superior. Então temos um ponto de atenção. Temos uma acumulação pelo indicador e estamos tendo uma acumulação. O preço está pressionando a nossa base de resistência. Então já temos um dos primeiros padrões, que agora precisamos identificar. Ele precisa passar essa banda e aí a gente vai identificar o mercado sobrecomprado. Se ele pegar e voltar para outra extremidade e depois começar a acumular na sua base e romper, a gente tem o mercado sobrevendido e vai buscar venda. Chegou o nosso outro ponto, passou a banda. Então aqui, pessoal, já está me identificando que o mercado veio do movimento da acumulação, pelo gráfico e pelo indicador, e aqui já temos o nosso mercado o quê? Sobrecomprado. E agora o que vamos precisar? Esperar a correção dessa tendência. Vamos lá. Deixa eu puxar o gráfico aqui para vocês, melhorar a experiência aí. Voltou, mas ele ainda está o quê? Na tendência. Já identificamos uma tendência. Por quê? O indicador está curvado para cima. Está ainda na tendência. Agora está chegando num ponto interessante. A partir do momento que identificamos todo esse passado do gráfico, então temos uma ideia do nosso ponto de entrada. E onde seria o nosso ponto de entrada? A partir do momento da correção desse movimento com toque na parte inferior da banda. Vamos somente comprar a favor da tendência. E como eu disse, é mais de um ponto de entrada. Vou ver qual que vai dar entrada aqui primeiro. Então, a partir do toque na banda, vamos fazer o nosso primeiro ponto de entrada. Vamos lá. Não pegou. E a gente vai trabalhando nossa entrada na banda. Pegou a nossa entrada. E o que acontece? Esse é um ponto de entrada padrão, com o primeiro toque. Porém, o próximo ponto de entrada, se não der ao decorrer desse movimento, eu vou mostrar diretamente para vocês. E como vamos determinar o alvo? Simplesmente vou usar o alvo de 2 para 1. Então, vou pegar a altura do candle aqui, colocar o stop abaixo dele, e aí eu puxo minha projeção.
Para quem não tem a ferramenta, você vê o tamanho de pontos do candle, tá bem? Então aqui, ó, para melhorar a experiência de vocês aí, mas eu vou dar um zoom aqui. Só colocar o mouse em cima do candle, eu já sei que a amplitude desse candle, ele teve 95 pontos. Então a partir do teu ponto de entrada, você coloca 180 pontos. Acertou, miserável. Então quem não tem a ferramenta pode usar esse critério. Como eu disse, esse é um dos pontos de entrada. O outro ponto de entrada ainda a gente vai ter mais segurança para quê? Para conseguir carregar ainda mais operação. E agora vamos ver se vai pegar o nosso alvo. Pegou o nosso alvo. Pessoal, vocês estão entendendo? Deixa eu puxar o gráfico aqui um pouco para cima. Que não se trata de um vídeo qualquer. A gente buscou o momento de acumulação pelo gráfico, o momento de acumulação pelo indicador. A gente buscou o mercado sobrecomprado ou sobrevendido, que foram nesses pontos que ele saiu afora. Nós identificamos uma tendência clara acontecendo a partir do curvamento das médias e também o preço formando fundos mais altos. E a gente identificou o quê? O nosso mercado consolidado. Acabou as cores aqui de tanta identificação que a gente teve. O nosso mercado consolidado para fazer o nosso ponto de entrada, que só aí a gente fez um ponto de entrada com toque na banda. Eu quero fazer uma pergunta bem sincera para vocês. Que canal que se preocupa tanto com a taxa de acerto e a taxa de erro do seu público, a ponto de mostrar diversas confirmações para entrar em uma operação? E outra pergunta, que canal também se preocupa com o pessoal que tem dificuldade na questão da parte prática, que a gente já vai direto explicando, e se preocupa em colocar uma edição interativa no começo, que dá muito mais trabalho ao vídeo? Creio que são poucos. Então, se gostarem do vídeo, desse formato, deixe o seu like, que ajuda muito. E canal é pequeno, a gente olha com certeza os likes que tem aquele vídeo e já sabe que o pessoal tá gostando. Se não é inscrito, se inscreva, que com certeza isso motiva a gente e vai gerar valor para você. E ative as notificações, que não será só apenas um vídeo do canal de Keltner. Com certeza tem uma continuidade e aqui no canal a gente trabalha com séries. Mas sendo bem sincero, isso que eu mostro aqui são poucos que fazem. E outra coisa, isso não tem nem em curso. Simplesmente o cara fala, pegou uma tendência, tocou compra. E a pessoa acaba tendo uma taxa de erro gigantesca. Então, ajude o canal a crescer e cresça junto com ele. E agora vamos para o outro operacional que, como eu disse, dará segurança para você na operação. Eu não sei se vai dar aqui na continuidade desse movimento ou não. Caso não der, eu já vou pegar um ponto de entrada específico que mostra esse movimento onde a gente tem mais segurança. Porque, pessoal, aqui já vai um outro segredo. Não é todos os toques que depois de acontecer esse movimento você vai entrar. O ideal é você pegar do primeiro toque até no máximo o terceiro toque. Então vamos lá dar continuidade e buscar o próximo ponto de entrada. E aqui temos o nosso próximo ponto de entrada. Ainda bem que deu nesse exemplo porque a gente não precisa ficar procurando e ganhar tempo no vídeo. O que acontece, pessoal? Esse outro ponto de entrada, a gente não entra no toque na banda. E sim, iremos entrar aonde? Após o preço romper a banda e abrir acima da mesma. Por quê? Quando o preço ele rompe e ele volta acima, ele tende a dar uma continuidade na tendência. Foi um testamento, nesse caso, de suporte. Lembra como eu disse, o canal de Keltner serve como suporte e também uma resistência? Então tivemos um rompimento falso de suporte. E é aí que a gente vai colocar a nossa entrada onde? No rompimento da máxima. Então aqui qual seria a nossa proteção? Ele terá que romper nosso canal. E ele também terá que romper a nossa mínima. E aqui a gente tem um stop totalmente técnico, porém totalmente seguro. Ele rompeu o nosso suporte e subiu acima novamente do nosso suporte. Então esse é outro ponto de entrada. Este ponto de entrada, pessoal, dá para alongar mais a operação caso você queira, ok? Dá para você colocar e esperar o toque na próxima média. Vamos lá. Não pegou, não pegou. Pegou, tá, pessoal? Então, este é o outro ponto de entrada. E como eu disse, pessoal, e aqui quase buscou a banda, como eu tinha explicado que ele costuma buscar a parte superior da banda. Pessoal, basicamente o canal de Keltner funciona assim. Não se esqueça de entrar no primeiro ou até no máximo terceiro toque, que isso vai diferenciar muito a questão da sua taxa de acerto.
Fechado, pessoal? O vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Bons estudos, obrigado por tudo e fiquem com Deus, que é a base de tudo.